Olá! Então, continuando o assunto de análise modal no contexto de dinâmica das estruturas, vamos falar agora sobre uma propriedade importante, tá, desses modos, dessas formas modais, desses autovetores, que é a propriedade de ortogonalidade. Tá? Essa propriedade é uma propriedade que vai ser muito importante, tá? Porque constitui a base para um dos mais importantes métodos de solução das equações de movimento dinâmico, que é o método da superposição modal. A ortogonalidade desses autovetores ela vai ser com respeito à matriz de massa M e à matriz de rigidez K. Certo? Então a gente reescreve lá aquela equação da aula passada, do problema de alto valor e alto vetor. Tá? A gente reescreve ela aqui nessa forma. E vamos considerar que a gente tenha dois pares de solução distinta, né? Uma frequência natural ωr e uma frequência natural ωs e os modos associados correspondentes. E vamos escrever a equação 7 para esses dois pares de solução distinta, que vão ser as equações 8 e 9. Okay? Aí eu vou pegar a equação 8 e vou pré-multiplicar os dois lados da equação por φs transposto. A gente chega aqui na equação 10. Faço a mesma coisa para a equação 9, tá? Multiplicando os dois lados da equação por φr transposto. Tá? E aqui que a gente vai chegar nisso. Como eu tenho as matrizes de massa e de rigidez são matrizes simétricas, tá? A matriz ela é igual ao transposto dela. Então, eu posso reescrever aqui a minha equação 11, tá? Na forma aqui da equação 12. E subtraio da equação 12 a equação 10, certo? Então, esse termo aqui, φs transposto kφr, ele some, né? E eu fico como ômega r ao quadrado menos ômega s ao quadrado, que multiplica φs transposto vezes a matriz de massa vezes φr seja igual a zero. Tá? No caso de eu ter duas frequências naturais distintas, tá? Que é o corriqueiro, eu preciso garantir que para essa equação, que a equação 13 seja obedecida, tá? Que φs transposto m φr seja igual a zero. Tá? Então, essa vai ser a condição de ortogonalidade dos meus modos, e a gente diz que eles são, portanto, ortogonais em relação à matriz de massa. Tá? Substituindo a equação 14 lá na equação 10, tá? Essa equação aqui, eu obtenho a condição de ortogonalidade com relação à matriz de rigidez, tá? Que vai ser φs transposto K φr. Então, os meus modos, o meu Sésimo e Résimo modo, eles são ortogonais tanto com relação à matriz de massa, como com relação à matriz de rigidez. Tá? Essa condição de ortogonalidade a gente vai ver mais para frente, que é a essência, né, que é a base para a técnica de solução do sistema de equações de movimento, que é conhecida como método da superposição modal. Ok? Bom, outro aspecto que a gente precisa analisar é a normalização dos modos. Como a gente falou anteriormente, as amplitudes que aparecem no autovetor, tá, são apenas valores relativos. O que interessa para a gente é a proporção entre um elemento do autovetor e o outro, tá? E não o seu valor absoluto. Então, a gente pode escalonar ou normalizar esses modos, tá, de forma a facilitar os nossos procedimentos numéricos. Tá? Então, uma forma bastante utilizada
para a normalização desses modos é essa aqui apresentada na equação 16, tá? Que vai normalizar com relação à matriz de massa. Tá? Então, meu modo normalizado vai ser o φ em J. Eu vou pegar os elementos do meu autovetor do meu modo, que eu extraí lá da análise modal, tá? E vou dividir cada elemento por esse coeficiente aqui, tá? Que é raiz de φ transposto mφj, tá? Onde o índice I é o iésimo elemento do autovetor e J é o jésimo modo de vibração. Tá? Se a minha matriz de massa for diagonal, certo? Eu posso reescrever a equação 16 aqui nessa forma, tá? E ainda generalizar através da equação 18. Tá? No caso desses autovetores normalizados, a minha condição de ortogonalidade em relação à massa vai ser dada aqui pela expressão 19. Tá? Quando eu tenho I diferente de J, φ transposto mφj é 0, senão quando I é igual a J, ele é igual a 1. Certo? Então, na hora que eu calcular a matriz de massa generalizada, ela vai ser igual à matriz de identidade. Tá? A outra condição de ortogonalidade a gente obtém escrevendo a equação 5, tá? Já para o modo normalizado J. Tá? Pré-multiplicando, então, essa equação anterior aqui, a equação 20, por φ transposto, a gente obtém a condição de ortogonalidade entre autovetores com relação à matriz de rigidez, certo? Quando o I é diferente de J, isso vai ser igual a 0, para I igual a J, vai ser igual a ômega J ao quadrado. Então, a matriz de rigidez generalizada ela é uma matriz diagonal, tá? Cujos elementos da diagonal vão ser as frequências naturais ao quadrado. A gente mostra aqui um pequeno exemplo de um sistema massa-mol de 2 graus de liberdade. Aqui estão dadas as matrizes de massa e rigidez, né? Aqui os valores de rigidez e de massa adotados. Tá? Resolvendo o problema de alto valor e alto vetor, a gente encontra essas frequências naturais e essa matriz modal. O que a gente vai fazer agora é pegar esses dois modos aqui e aplicar então a técnica de normalização. Tá? Então, aquele coeficiente que a gente apresentou lá para dividir os elementos do autovetor, a gente calcula aqui. Tá? E aí vai pegar cada elemento do primeiro autovetor e dividir por esse coeficiente. Tá? Faz a mesma coisa aqui para o segundo modo. Tá? Então, eu vou ter agora essa nova matriz modal, agora normalizada, certo? De tal forma que se eu fizer aqui a conta da matriz modal transposta vezes a matriz de massa vezes a matriz modal, que constitui a matriz de massa generalizada, ela vai ser igual à matriz identidade, certo? Atendendo lá a nossa condição de ortogonalidade em relação à matriz de massa. Ok? Obrigado pela atenção, obrigado por ter ficado no vídeo aqui até o final.